Ele é agricultor. Já foi secretário dessa pasta aqui em nossa cidade. Está em seu primeiro mandato e é um dos mais atuantes membros da comunidade japonesa de Jacareí. Eu estou falando do vereador Edgar Sasaki, que vai conversar um pouco com a gente, contar um pouco mais da sua história. Obrigado, vereador, por ter aceitado o convite do nosso programa. É com muito prazer que a gente te recebe aqui hoje. E vamos conversar a nossa conversa falando um pouco a respeito dessas suas origens, né, no cenário agrícola da nossa cidade. O senhor é agricultor, se formou nessa área e sempre atuou nessa profissão. Conta um pouquinho mais para a gente como é que o senhor começou nisso. Bom, eu sou de uma família de agricultores, né? Aliás, meu pai foi avicultor. Ele criava frangos, né, de corte. E desde criança eu já tive envolvido com essa área, na parte rural. E depois eu fui fazer agronomia e me formei. Fui fazer um estágio de 1 ano e meio no Japão, justamente na área de plasticultura, que é o cultivo em estufas, né, plásticas no caso. No caso, o senhor foi para o Japão, ficou 1 ano lá, então o senhor fala japonês fluentemente? Então, eu fiquei 1 ano e meio lá, deu para aprender bastante o japonês. E eu também frequentei escola japonesa, né? Então, eu sei escrever um pouco também e ler também. Mas o senhor estava falando a respeito desse seu curso lá no Japão. O senhor produz hortifrutis naquele nas estufas. Hidropônico que o pessoal fala? Não, não é hidropônico, o nosso é convencional mesmo, tá? E nós produzimos, no caso, atualmente, eu já estive produzindo pepino, tomate, melão, e atualmente eu sou produtor de mudas de hortaliças. Mudas de hortaliças, olha que bacana. Como é que é o cenário agrícola na cidade? A gente, há alguns anos atrás, até por conta disso surgiu aí o pessoal do Sindicato Rural e posteriormente a Fapija. Há alguns anos atrás, Jacareí tinha um cenário muito forte na questão da produção de gado de leite, né, do próprio leite, a cooperativa de leite. Isso era bastante intenso na nossa cidade. Como é que está hoje essa situação, vereador? O pessoal deixou um pouco o campo de lado, está todo mundo plantando eucalipto? Olha, a questão de uns 10, 15 anos atrás, realmente a agricultura e a pecuária estavam bastante fortes em Jacareí. Agora, ultimamente, a agricultura está muito assim, está muito difícil estar na agricultura por vários motivos, né? Um dos motivos que nós sentimos bastante é a falta de mão de obra na área rural. O pessoal não quer mais trabalhar no campo, quer vir para a cidade e trabalhar no escritório. Eu acho que os jovens pensam muito dessa maneira. Mas é errado você pensar nisso. Por quê? Porque, infelizmente, na área rural, tá certo, não tem muita oportunidade. Então, os jovens acabam vindo para a cidade mesmo. Agora, na área rural, você dispõe de muitos recursos, principalmente recursos naturais. Então, com baixo custo, ele pode ter uma profissão bastante digna e rentável também. O senhor falou aí que essa origem do senhor no mundo agrícola, né? E na verdade foi com o seu pai que era avicultor, criava frangos. O senhor é filho único? Quantos irmãos o senhor tem? A família toda continuou nessa atividade? Então, o meu pai, por exemplo, ele é formado em agronomia no Japão também, tá certo? Nós somos em 5 irmãos, eu sou o segundo. Nós somos em 2 homens e 3 mulheres. Eu sou o segundo. O senhor é o segundo. E todo mundo mexe com alguma coisa ligada a essa área hoje, não? Não, somente eu. Somente o senhor continuou mais ou menos na profissão do seu pai. Isso era bastante comum, eu ia chegar lá daqui a pouco, do pessoal da colônia japonesa aqui em Jacareí, nessa tradição de passar a profissão de pai para filho. Imagino que isso tem um pouco a ver com a própria cultura oriental, né, vereador? Normalmente quem assume a atividade da família é o irmão mais velho. Mas o meu irmão resolveu ir mais para a área industrial e hoje ele é um proprietário de uma empresa aqui em Jacareí, inclusive mexe com telecomunicações no caso. E eu, segundo filho, eu fui fazer engenharia agronômica. Eu tenho uma irmã que fez artes plásticas, hoje ela é designer de moda. Não tem nada a ver com a agricultura? Não tem nada a ver. E depois a segunda irmã minha, ela fez enfermagem, ela é enfermeira padrão. E atualmente, também não tem nada a ver nada com a agricultura? Nada a ver também. Ela trabalha hoje no hospital universitário. E a minha irmã caçula, ela foi fazer odontologia, também não tem nada a ver com a agricultura. Então o senhor foi o único que resolveu
continuar e assim, o senhor, ao contrário de muitos, conseguiu se dar bem dentro dessa profissão. Mas a gente teve, como o senhor mesmo falou, um declínio muito grande no número de propriedades realmente produtivas, né? O que nós temos hoje na nossa zona rural, em sua grande parte, são casas de veraneio. O senhor vê a possibilidade da agricultura se reestabelecer no município de alguma forma? Olha, eu como agricultor e também fui secretário da Agricultura por duas oportunidades aqui em Jacareí, eu vejo que o cenário está bastante difícil para a área rural. Tanto é que muitos vêm para a urbana justamente por vislumbrar com a parte urbana. Agora, Jacareí, ela tem assim um pouco de dificuldade justamente porque cada vez mais a cidade está apertando a área rural. Tanto é que a área rural mesmo, que nós falamos produtiva, ela diminuiu muito. E as cooperativas que também existiam anteriormente, que era a cooperativa de Cotia, a própria Colap, que era a cooperativa de leite, todas elas faliram. Então, infelizmente, hoje o produtor rural está desamparado por as cooperativas, no caso, né? Se não me falha a memória, Jacareí tem mais ou menos uns 340 quilômetros quadrados de extensão. Região urbana são 62 quilômetros quadrados. O senhor vê que esse bloco urbano já começa a empurrar essa expansão urbana que nós estamos vivendo, está começando a espremer a região rural? Tanto é que no plano diretor que nós aprovamos no final do ano, você nota claramente que há realmente uma expansão da área industrial e também urbana também. Então, a área rural ela vai estar cada vez mais comprimida no caso, né? Tá certo. Bom, falamos aqui um pouco a respeito dessas origens da profissão do vereador Edgar. Agora vamos, vereador, voltar um pouquinho no tempo. Antes do senhor fazer lá o seu curso, né, viajar ao Japão posteriormente para se especializar, como é que foi a infância do vereador Edgar, a sua juventude aqui na cidade? Onde que o senhor morava? Conta um pouquinho para a gente. Então, eu nasci na Santa Casa de Jacareí e depois, lógico que nós morávamos na área rural, para ser exato, no bairro da Figueira. Bairro da Figueira. Eu morei durante uns 5 anos, mais ou menos. Da Figueira é ali próximo do Veraneio Jau, mais ou menos por ali? Ali no Paratei do Meio. Ah, né? ok. Tá. E, posteriormente, nós mudamos para o bairro do Bom Jesus. Ficamos lá também durante uns 4 anos, mais ou menos. E depois mudamos para o atual local onde meus pais residem, que é lá no Jamique. No Jamique. Tá? Que é o Paratei do Meio. E depois que eu me casei, eu vim para a área urbana, resido hoje no São João, ali próximo ali da escolinha do Corinthians. E... Na Avenida Pereira Campos? Exatamente. Ok. Mas todo dia eu tenho ido à minha propriedade, porque não fica longe também, é 15 minutos de carro. A distância, o bom de Jacareí é isso, né? A roça não está tão longe do centro da cidade. O senhor estudava onde? O senhor costumava sair aonde? O senhor brincava onde? Se divertia? Nadava no rio também, vereador? Olha, estudei inicialmente lá no Bom Jesus, estudei com a dona Ivone no primeiro ano e segundo ano com a dona Maria Inês. Depois nós mudamos para o Jamique, lá estudei com a minha professora, a professora Zilda, Maria Zilda, e depois eu acabei vindo aqui para a cidade estudando no Lamartine, com o professor Fauzi Rachid. Tá certo. E posteriormente nós fomos para o antigamente chamado ginásio, e eu fui estudar no CN Silva Prado durante 7 anos. Então acabei me formando também no colegial lá no Silva Prado. E a minha infância, que nem você falou, nadei muito em rio, inclusive no Rio Paraíba, tá certo? E eu aprendi a nadar na época, porque os meus amigos de infância falavam que para você aprender a nadar tinha que engolir um guaru vivo. E eu engoli esse guaru vivo. E guaru, não sei se... aquele... o barrigudinho. Aquele barrigudinho, peixinho, tá certo. E eu aprendi a nadar ali, tá certo? Então, isso foi um incentivo para a gente aprender a nadar, né? Lógico que não é engolindo... Não é porque engoliu o guaru que deixou ou conseguiu aprender a nadar. Não é isso que faria, mas era uma crença das crianças na época. Exatamente. Então, a minha infância foi realmente na área rural. Então, costumava, lógico, antigamente a gente caçava passarinho, brincava com arapuca, comíamos frutas verdes com sal. Isso era bastante comum, né?
E uma coisa que é interessante, como eu sou de origem japonesa, e a minha mãe, ela não sabia, por exemplo, fazer o angu. E eu comentei com a minha mãe. E ela falou assim, olha, eu não sei fazer, mas se você perguntar para a mãe de alguém, ele vai ensinar. E eu falei com a dona Ana, que morava lá no Bom Jesus, e atualmente ela mora ali no Bandeira Branca 2, e ela me ensinou e eu acabei ensinando a minha mãe. E foi ali que a minha mãe aprendeu a fazer o tal do angu. Mas o senhor queria que a mãe fizesse? O senhor gostava de comer angu? Como é que era? Eu experimentei e gostei, né? Aham. E aí eu comentei com a minha mãe e ela acabou fazendo depois. E come angu até hoje. Então Hoje o angu não é mais... da mãe, o angu foi o filho que ensinou a mãe a fazer. Exatamente. Legal, bacana. O vereador Edgar trouxe algumas fotos da trajetória de vida, trajetória política dele. Vamos acompanhar aí as primeiras para eles nos contar a respeito dessa trajetória. Vamos colocar as fotos na tela. Aí o vereador em neve, acho que é o Japão, né, vereador? No período que o senhor estava lá. Quando eu estava no Japão, eu estava na província de Nagano, na cidade de Matsumoto. Eu fiquei lá durante 1 ano e meio. Muito engraçado, ali parece, se o senhor me corrija se estiver errado, ali ao lado parece ser uma estufa, é isso ou não? Exatamente, é uma estufa e tudo ali é neve, né? Então a estufa é para manter a planta aquecida, né? Com a temperatura um pouco menos grave, né? Como esse frio intenso que está, pelo menos na foto, é emocionante. O senhor está de manga arregaçada, não estava sentindo frio naquela situação toda ali, não? Olha, por incrível que pareça, normalmente quando assim está nevando é frio, mas quando para de nevar, eu não sei, dá uma sensação diferente. De calor. Não é frio assim, sabe? Vamos ver mais algumas fotos, colocando ali na tela para a gente poder acompanhar. Aí mais uma foto, essa é com a família, vereador? Esses são todos os irmãos do meu pai, né? Então, ok, os tios. Esse da frente é o irmão mais velho do meu pai, as 2 irmãs as 3 irmãs, aliás, e os demais 3 irmãos ali, né? Todos muito elegantes. Essa foto foi tirada no próprio Japão? Foi tirada no Japão. Na casa onde meu pai nasceu. Legal. Vamos ver mais uma foto. Aí, de novo, numa estufa lá no Japão. Essa é na segunda propriedade que nós tivemos lá, fazendo estágio. Aham. Na província de Ida, na província de Nagano, na cidade de Ida. E ali atrás é uma produção de flores. De flores. A flor é o ciclamen. Legal. Vamos ver mais uma foto aí, também no Japão, imagino eu. Então, quando eu estava no Japão, eu acabei fazendo algumas palestras em japonês para o pessoal do bairro ali. Existia uma associação de amigos de bairros ali e teve períodos em que eu, principalmente na época de inverno, aproveitava para fazer palestra para os vizinhos ali. Que diferente, reunião da Associação de Amigos de Bairro, palestrando da palestra de terno e gravata, né? Aqui no Brasil, a gente é muito mais à vontade. Vamos ver mais uma foto? Aí, uma formação rochosa, um vulcão, alguma coisa assim, vereador? Esse é na cratera do famoso Monte Fuji, no Japão. Olha que bacana. A mais de 7.000 metros de altitude. Que bacana. Então nós chegamos a escalar esse monte. Essa foto tem muito tempo, vereador? Olha, isso foi em 1988. 88. Já tava temos com 24 aí anos. 24 anos, já passou um pouquinho eu estava com 24 anos. O senhor estava com 24 anos, 88, 98, 10, 2008, 20, dá quase a mesma coisa, exatamente, né? Já dariam 25 anos a foto. Exatamente. Tá certo. Vamos ter mais alguma foto para ver? Novamente na produção de flores lá no Japão. Isso o senhor está bem mais jovem, né? Não, mesma idade, está com a mesma idade. Aí o senhor parece um pouco mais jovem que na outra foto, inclusive. Eu tá de boné, acho que também isso faz diferença. Tá com o cabelo um pouco rebelde na época. Cabelo um pouquinho mais comprido, que estava sem dinheiro para cortar cabelo. Vamos ver mais uma. Aí nos estudos lá no Japão. Eu sempre, assim, depois do estágio, eu sempre fazia um relatório e também estudava um pouco de japonês lá. Legal. Tem mais alguma foto? Mais uma numa plantação. Isso produtivo o estágio no Japão, né? Nossa, o muito, curso, muito, né? muito. Deu para aprender bastante coisa lá. Interessante que um país pequeno que consegue desenvolver, né, cada vez mais a sua agricultura justamente pela limitação de terra que tem, né? Sim. Essa é uma colheitadeira de arroz. Eu estava operando aquela máquina de colheita. Certo. Tá certo? É uma máquina pequena, mas para o Japão, como as propriedades são pequenas também, então... Aí acaba sendo necessário o uso
de um trator um pouco melhor. Tá certo. Esse é o nosso primeiro bloco aqui do programa Espaço Parlamentar. Nós estamos conversando hoje com o vereador Edgar Sazak, que está nos contando um pouco aí sobre a vida e a trajetória dele. Já no segundo bloco, muito mais informação para você. Um instante só.